Olá pessoal, biólogo Igor Maqueira na área, canal Ciência e Meio Ambiente. Muito obrigado pela sua presença. Então, vamos lá, de informação aqui porque divulgaram lamentavelmente uma informação falsa a respeito do urso polar. Esse fato ocorreu no Canadá, tá? Uma localidade lá no Canadá, que inclusive tem programas de manejo para a espécie lá, que é muito bacana. E quem divulgou isso, tá? É sempre o que eu digo, você tem que checar os fatos antes de divulgar a informação. Além do mais, a mídia divulgou isso, né? No caso a BBC, ela divulgou com base numa organização, tá? Onde essa organização tem um biólogo, mas esse biólogo não da área aliás, ele não é biólogo, é um ativista climático, sendo que é o que eu digo, né? A maior doutora do mundo no assunto de ursos polares, né? Eu mantenho contato com ela, inclusive através das redes, é a doutora Susan Kruger, tá? Então é a maior autoridade na parte de comportamento, a parte da zoologia desse animal é essa senhora, tá? Então tem alguns dados realmente, os dados do mundo real, que vocês vão conhecer agora. Eu montei uma apresentação bem bacana, bem didática, para vocês verem aqui. Dê uma olhada. Então, isso daí saiu na BBC News, né? A capital daqui já está traduzido. Capital dos ursos polares, no Canadá, aquece rápido demais para os ursos, dizendo que eles estão tendo muitos problemas com isso, né? Que o gelo está vindo tardio, não sei o quê. E no outro pronunciamento, né, desses ativistas conservacionistas da Polar Bears International, feito sem qualquer verificação dos fatos, realmente eu tenho que afirmar isso, porque os dados não demonstram o que vocês alegaram. Então, vendo a imagem do urso aí com esse ponto verde aqui vamos dizer, perto do seu pescocinho, pois é, a foto acima, né, de um urso com esse ponto verde, ela foi tirada agora no dia 10 de novembro, tá? Então, quando há gelo marinho suficiente para eles retornarem à caça, são marcados com esse ponto verde. Aí eles alegaram, né, o Dr. Flávio Lenner, ele alegou que olhando para as últimas 2 décadas, que esse gelo se forma cada vez mais tarde, se decompõe cada vez mais cedo na primavera, que nesta temporada intermediária em que os ursos estão em terra, não pode aproveitar as oportunidades de caça, que está ficando cada vez mais longa com aquecimento e tralalá. Então vamos aos dados do mundo real. Isso me assusta muito, porque é inacreditável que a mídia chegue, como sempre, e divulgue, né, lamentavelmente, infelizmente, esses dados que não procedem. Então o simples fato é que o gelo marinho na Baía de Hudson Ocidental, lá nessa localização dos ursos polares, não tem diminuído, tá? Apesar das crescentes emissões de CO2, com os dados publicados por especialistas em ursos polares, tá? O pessoal que está debruçado na parte da zoologia, parte comportamental, por exemplo, como um artigo do Castro de la Guardia et al. De 2017. Desde 2015, ocorreram apenas 1 ano de congelamento tardio, tá? 2016, porém 5 muito precoces, e no máximo 1 ano de ruptura relativamente precoce, com alguns ursos em terra em junho. Agora, este ano de 2022, eu vou mostrar os dados à frente agora, tá, nos próximos slides, o congelamento foi tão cedo quanto na década de 80, tá? Como foi o caso de 17, 18, 19 e 20, como indica a imagem abaixo, tá? Azul escuro é o gelo
é mais gelo do que o normal, em comparação 91-2020. Ocorreu uma separação em julho de 2022, tá? Que, compreendendo aí tudo, também não foi cedo, ou seja, em outras palavras, não ocorreu esse agravamento das más condições do gelo marinho, como é afirmado na matéria, tá? Na área de Churchill, nos últimos anos, conforme declarado pela BBC. Estou aqui aportuguesando o nome. Na imagem ampliada, vocês podem ver justamente ali, né? Agora, tem um fato curioso, que os modelos, né, preveem o fim dos ursos polares até 2100, nessas profecias implausíveis, baseadas em cenários, né? Eu já comentei esse cenário aqui, o RCP 8.5, desacreditados, que assume um aumento irreal de 500% no carvão, um aumento de 6% na temperatura global, e etc. E fora outras informações atualizadas, que isso também, aliás, desatualizadas, sobre os ursos, ali eu digitei errado, que não estão aparecendo, tá? Então não é de se admirar que essa peça de promoção da BBC, né, para essa instituição aí, né, inclua tantas declarações do Lenner, tá? Que não é um biólogo de ursos polares, mas ele é um cientista climático ativista, tá? Independente de qualquer coisa, né, pode até ser um cientista climático ativista, pode ser o que for, você tem que trabalhar com os dados do mundo real. Então os dados do mundo real são esses daí, tá? Página da doutora Susan Crookford, né, do Polar Bear Science. Então o gelo marinho da Baía de Hudson, ele congelou em 2022, como na década de 80, pela quinta vez desde 2015. Tá? Então, esse é o quinto ano dos últimos 7 em que o gelo marinho suficiente se formou ao longo da costa oeste da Baía de Hudson, em meados de novembro, para que os ursos possam se dirigir para o gelo, assim como aconteceu na década de 80. Didaticamente, colocando aqui como prisão dos ursos, tá? Instalação de detenção, ou seja, um projeto de manejo, um projeto bacana, tá? De proteção, do Churchill Polar Bear Alert Program, que, embora o pessoal do programa não tenha divulgado esse relatório para a semana, tá? E realmente a própria doutora pergunta por quê, né? A empresa turística Great White Bear Tours não apenas confirmou que os ursos foram libertados, isso novamente falando desse termo libertar, prisão, etc. Isso é tudo para vocês entenderem, tá? É um projeto ali de manejo, tá? Muito bacana, muito promissor, projeto de proteção, que eles colocam esse pontinho verde neles, tá? Então a marca colocada em ursos problemáticos, tá? Liberado da instalação de retenção justamente para ocorrer o rastreio. Então os ursos não são soltos antes que haja bastante gelo ao longo da costa para que possam se mover. Então a Great White Bear Tours tem rastreado ursos que se deslocam para o mar. Aqui na imagem ampliada, as condições do gelo marinho na Baía de Hudson em 16 de novembro desse ano. Então vocês podem notar que não tem nada de anormal. Aqui a quantidade de gelo, tá? Desde 71 até 2022, justamente, né, a quantidade de gelo é mais do que a média de longo prazo para esta época do ano, que é a semana de 14 de novembro, de acordo com o seguinte gráfico de comparação CIS, onde o azul é mais do que a média e o azul escuro é muito mais do que a média, tá? Que a gente pega até esse dado aqui, tá? Da imagem ampliada. Então, vocês podem perceber que até o momento, segundo os dados do mundo real, não tem nada demais com essa parte da quantidade de gelo, tá? Então aí novamente a imagem melhorada, tá? Então o gelo, né, usual do Canadá em 16 de novembro de 2022, tá? Lembrando que o azul escuro ali é justamente bem acima da média, tá?
E os ursos não têm pressa em deixar a costa. Vocês podem ver aí, né, a situação agora recente, em 16 de novembro de 22, tá? Então, apenas alguns ursos marcados pela equipe do Andrew deixaram a costa, né? O Andrew ali, para vocês entenderem, né, o explorador e etc, né? Aqui a imagem, a cortesia, né? Tá lá, eu inverti a imagem para ficar mais bonito. É do Polar Bear Science, tá? Polar Bears International, do justamente do site explorer.org, tá? Que também tem alguns dados. Então eles deixaram a costa em 11 de novembro, tá? Ainda não foi atualizada essas informações, tá? Como ele fez no passado, tá? Então o rastreamento, etc. Então, o que está acontecendo aí, né? Alguns ursos em boas condições, inclusive, parecem não ter pressa para sair para o gelo, como as imagens, né? De 12 a 17 de novembro, na costa do Parque Nacional, tá? A cortesia é do explorer.org, tá? E óbvio, o grande artigo de Castro de Laguardia, também muito bom, né? O ciclo do gelo marinho no oeste da Baía de Hudson, no Canadá, na perspectiva de um urso polar. Aí respeitando os créditos, Polar Bear Science. Então, os ursos polares do oeste da Baía de Hudson, ainda no gelo, na terceira semana de junho. O que aconteceu aí? Tá? Ali pegando 2020, 2021. Então, de acordo com o mapa rastreador fornecido pelo Andrew De Rocker, da Universidade de Alberta, todas as fêmeas de urso polar da Baía de Hudson, que ainda possuíam os colares e satélites operacionais implantados em 2019, ainda estavam no gelo na Baía de Hudson. Tá? Então a câmera de vídeo, eu deixo o link para vocês conferirem, né? Ao vivo no explore.org, que fica na costa do Parque Nacional, lá ao sul de Churchill, capturou imagens de algumas espécies, mas até agora, na época, nenhum urso polar. Ou seja, no ano passado, aqui quando falo no ano passado, comparando justamente e demonstrando para vocês o que vem ocorrendo, né? O que vem ocorrendo, ou seja, o que vem ocorrendo é que não se procede à informação postada pela BBC. Bastava uma checagem desses fatos, desses dados, seguindo os dados do mundo real, tá? Para comparação, ó, no ano passado aqui não é 2022, tá? Aqui é 2021. Né? O primeiro urso visto em terra pelas câmeras, mostrado no vídeo, foi em 13 de julho. O que acontece? Quando a gente coloca um pouco mais atrás, tá? Então, não foi até um mês depois que mais ursos foram vistos. Então, a mãe gorda, o filhote, na captura de tela ao lado, tá? Quando eu coloco abaixo essa imagem ao lado, foram vistos em 18 de julho de 2020 e o último dos ursos de colarinho não desembarcou até o final de agosto. Tá? Então, aqueles dados que eles colocam ali na BBC não se procedem. Tá? E em 2021, tá? Em 21 de junho, apenas 6 colares, quando fala colares ali, né? Justamente o rastreamento, ainda estão em operação, mas apenas um deles ainda está perto da costa. Né? A cortesia também, com os dados ao lado aqui, com posicionamento. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aqui a localidade, Churchill. Tá? Aqui também o estágio de desenvolvimento do gelo marinho para a semana de 21 de junho de 2021, onde o verde escuro é o gelo espesso do primeiro ano. Né? Notem, né, 1,2 metros de espessura. Então, isso aqui são dados oficiais. Tá? Então não teve nada de anormal, como eles postaram novamente aqui, afirmando, aliás, reafirmando que não tem nada a ver o que eles postaram ali. Então aqui 2021, né, 2020
também nada demais a situação. 2019, né? Lembrando aqui os pontinhos deles, ó, tá? 2018, de 24 a 25, né? Aqui novamente o artigo. Agora, um fato marcante é que 2015, em 22 de junho, a gente pode observar quantos ursos ainda estavam no gelo na terceira semana de junho, tá? Embora 2 estivessem em terra. Então ele fala ali, não sei o que lá, não sei o que, o degelo acelerado e parará. Quer dizer, isso basicamente não se procede. Então os ursos polares da Baía de Hudson ainda tem muito gelo, inclusive quando a gente pega aqui a data 1º de julho de 2022, né, era abundante no setor sudoeste, inclusive em torno de Churchill, né, e muito disso ainda era o gelo espesso do primeiro ano, mais ou menos 1,2 metros de espessura, tá, o verde escuro nos gráficos de estágio de desenvolvimento, como vocês podem ver, né, abaixo está o estágio semanal do gráfico de desenvolvimento para a semana de 27 de junho de 2022. Então vocês podem notar, basicamente, antes de terminar, que os dados do mundo real não procedem com essa informação, né, que a BBC divulgou, que está aquecendo rápido demais, né, e colocando uma possibilidade, olha só, que até 2050 que os ursos polares vão morrer nessa região. Quer dizer, a ladainha se repete, mas isso não se procede, tá? Não tem procedência disso daí, ainda mais que esses dados que eu peguei do Polar Bear Science, né, da doutora Susan Kluckfer, inclusive, assim, eu tenho uma admiração enorme por essa senhora, um respeito monstruoso, porque realmente ela é a maior do mundo, na minha visão como biólogo, né, a parte da zoologia, a parte de comportamento de ursos polares. Ela tem livros, milhares de artigos disponíveis, né, nesse site, tá, o Polar Bear Science, que é um dos, assim, é o melhor portal, além de alguns livros que essa senhora tem publicados, se tratando da parte de estudos de comportamento, fisiologia, etc., desses animais aí, tá certo? Foi até perseguida também pela turminha lá do aquecimento global antropogênico, tá, por divulgar os dados do mundo real. Mas enfim, segue a luta, eu fico por aqui, um forte abraço, não deixe de se inscrever aqui no Ciência e Meio Ambiente, deixar aquele like bacana, tá certo? Notificações, inscreva-se também no Alerta do Tempo, que puder realizar essa colaboração, o link já está na descrição. Compartilhe bastante, faça o canal crescer, ajuda bastante aí. Um forte abraço, fique na paz e muito obrigado.